Fala pessoal, essa semana eu brinquei um pouquinho com as runas em Svelte, né, o que o pessoal está lançando como proposta para o Svelte 5, né, de mudanças no esquema de reatividade do Svelte, e eu queria fazer um vídeo sobre as minhas impressões. Já adianto que são em geral muito boas. Também queria mostrar como é possível refatorar algo que é um pouquinho mais complicado, que antigamente só poderia ser feito com stores, para runas, e discutir um pouquinho um post que eu li de um membro da comunidade do Svelte, que é esse rapaz aqui, o Philip Tungen, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas enfim, sobre os pensamentos que ele tem sobre o que está vendo no Svelte 5, tá? Então, vamos começar pelo começo. O que são as runas? Bom, eu não vou detalhar tanto o que são runas aqui, porque eu acho que vale a pena vocês verem meu vídeo anterior ou darem uma olhada nos posts do blog do Svelte, que são bem detalhados, tá? Sobre o porquê das runas e quais são as mudanças né, na sintaxe do Svelte. Mas, para resumir muito rápido, são como se fossem funções, tá? São 4, na verdade, funções novas, globais, disponíveis tanto em arquivos Svelte como em arquivos que não são Svelte, tá? Então, você pode escrever runas em arquivos JavaScript também, desde que, obviamente, estejam sendo importados por um componente Svelte compilados com o compilador do Svelte, e que vêm para sanar alguns problemas, tá? Esse daqui é o exemplo básico deles. A única mudança, né, da maneira antiga para a maneira nova é que agora a gente tem esse $state aqui, em vez de você ter simplesmente a variável. Para início de conversa, não está proibido fazer componentes assim da maneira antiga, tá? Pelo que o pessoal da comunidade está falando, principalmente os devs do Svelte em si, eles só vão tirar o suporte para reatividade como a gente faz hoje no Svelte 7. Então, assim, a gente tem aí, no mínimo, tô chutando uns 2 anos, 3 anos para a gente fazer essas mudanças nas nossas bases de código, caso a gente queira fazer essa mudança, óbvio. Bom, a primeira é esse $state aqui, que vai substituir a maneira com que a gente trata estado. Para início de conversa, na hora que eu bati o olho nisso daqui a primeira vez, eu falei, pô, Svelte era todo sobre ter menos código, né, das coisas funcionarem de uma maneira né, menos código significa menos bugs, né? No entanto, depois dessa impressão inicial ruim, eu parei para pensar nas vezes que eu estava ensinando Svelte para pessoas que nunca tinham visto, né? Mas pessoas, tanto, né, pessoas 100% novas, né, júniors, pessoas que estão começando agora, quanto para pessoas mais experientes que já têm alguma experiência com React, com Vue, né? Em ambos os casos, tinham muitas questões e eu tinha que explicar muito sobre que acontecia quando eu tinha uma variável, simplesmente uma variável aqui. Eu tinha que explicar um bocado sobre como que o sistema de reatividade do Svelte funciona. Eu tinha que explicar os pequenos problemas dessa implementação do Svelte. Eu tinha que explicar várias coisas que, quando eu bato o olho nisso daqui, eu já sei que é um estado. Eu já sei quais são as consequências disso. Eu já sei que eu estou dentro do Svelte. Então, isso significa que essa variável aqui vai ser reativa por padrão, né? Antes eu tinha que explicar, agora eu não preciso. Eu sei que é um pouquinho de código a mais. Eu, pessoalmente, acho que não é um problema ter um pouquinho de código a mais, desde que esse código seja claro e que esse código tenha um propósito, tá? Que é o contrário de quando você tem, por exemplo, né, a crítica que o pessoal do Svelte fazia à comunidade do React, que é, pô, você precisa declarar a função todas as vezes, você precisa exportar a função da mesma forma
do mesmo jeito. Toda vez que você tem que declarar um estado, você tem que declarar um par de variáveis e fazer o igual ao use state. É muito código a mais, né? É muito código contratual. Aqui eu não acho que esses caracteres a mais vão ser um problema, tá? Pelo contrário, eu acho que eles têm o potencial de esclarecer para as pessoas que estão entrando no Svelte agora que é uma variável reativa e como que essas variáveis reativas funcionam. Porém, já que a gente está falando do dollar state, porém que eu gostaria que eles tivessem resolvido, mas que eles não resolveram, é a necessidade de a gente ainda ter que fazer para você mudar o valor, você ainda tem que assinalar um valor novo. Você não pode, por exemplo, se você tivesse um let lista aqui, vazia, se você fizer lista.push alguma coisa, ele continua não mudando o valor da lista, apesar da lista mudar, mesmo com o state novo, tá? Eu continuo tendo que fazer isso e isso, lista igual a lista, que é um hack que eu acho nojentíssimo, ou eu tenho que fazer, tipo, lista é igual a 3 pontinhos, lista, vírgula, novo item, né? Que é o que eu acabo, em geral, fazendo. Mas que aí eu tô tendo que, enfim, fazer um desempacotamento aqui completamente, na minha opinião, desnecessário, quando eu poderia estar fazendo um push para lista. Isso não foi resolvido, espero que seja resolvido. Provavelmente não vai, pelo que eu tô entendendo de como que essas coisas funcionam por baixo dos panos, mas é a vida, tá? Esse é o único problema que eu vejo com o dollar state, para ser sincero. Os outros... as outras runas, né, são o dollar props, né, que substituem por exemplo, export let count, né? E, de novo, por mais que eu que já esteja desenvolvendo o Svelte há um bom tempo, eu tô aqui desde do Svelte 3.0, né? Então, eu já vi bastante código Svelte na minha vida. Para mim, pessoalmente, ter o código Svelte clássico, né, que é o que a gente faz hoje, que é assim, e isso daqui tem que virar uma própria, export, para mim isso faz muito sentido, mas para quem está entrando na comunidade hoje, ou para quem está interessado em aprender Svelte 5, faz muito mais sentido eu ter um padrão que seja um padrão conhecido, que é props assim, né? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque é assim que se faz no React, na declaração da função. Você não precisa declarar o igual a props, mas você pode. E é literalmente assim que você faz com Vue, tá? Um pouquinho diferente porque, enfim, questão de implementação de refs no Vue é um ponto um pouco complicado, tá? Muitas vezes você tem que declarar a prop no TypeScript e você tem que declarar ela no toRefs para você ter enfim, coisas, tá? Não quero discutir Vue aqui, mas se uma pessoa que trabalhou com Vue ou com React vir isso daqui, fica muito claro o que está acontecendo. Ao contrário de ver um export count, export let count, sabe? Então, assim, de novo, é uma questão de o Svelte está pegando coisas emprestadas de outros frameworks, mas fazendo isso de uma maneira melhor, tá? Essa implementação de props, por exemplo, em Vue é um pouco problemática, principalmente para quem está começando com Vue agora. Tem alguns poréns que você tem que ficar ligado. Você tem que declarar com ref, você tem que acessar com ponto velho fora do template, sem ponto velho dentro do template, enfim, são coisas, tá? Então a primeira é dollar state, segundo dollar props. Daí a gente tem mais dois, que é o derived, né? Então, por exemplo, se eu tivesse let
dobro é igual a dólar derived de count vezes 2, tá? E aí vamos colocar o dobro aqui, dobro, tá? E aí você vê que eu clico e ele mostra o dobro aqui. De novo, isso daqui, na minha opinião, é 10.000 vezes mais fácil de ler e mais fácil de explicar e tem menos consequências negativas para o seu código do que um $, dobro igual a count vezes 2. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque você tem que explicar isso daqui. Para quem não é do Svelte, você tem que explicar isso daqui. E, de novo, se você vai explicar isso daqui, você tem que explicar não só isso daqui, mas como todo o sistema reativo do Svelte funciona por baixo dos panos. Quando você lê derived de count vezes 2, você sabe que dobro é count vezes 2. E sempre vai ser count vezes 2. E não importa o que você tem que fazer, o que ele está fazendo por baixo dos panos, quando o count mudar, dobro vai ser count vezes 2. Então, assim, acho muito mais fácil. Tem vários barulhos aqui por algum motivo, mas enfim. Tá? E o último, que é o que eu não gosto, tá? Esse sim eu não gosto, mas é a única solução possível, tá? Que é o dollar effect. Dollar effect funciona, de novo, como o use effect do React e como o watch effect do Vue. O que eu não gosto no effect? É complicado de explicar, tá? No entanto, né, de novo, antes isso era feito com $, $, alguma coisa aqui dentro, né? Você tinha que declarar um bloco, né, um bloco de escopo do JavaScript dentro do $, e saber que tudo que está dentro vai ser recomputado quando alguma variável interna mudar. É uma coisa um pouco complicada de explicar de novo para quem está entrando no Svelte. Quem está entrando no Svelte já viu, ou React ou Vue, vai estar super confortável com dollar effect. Pelo contrário, vai achar bom que tenha. E não só vai achar bom que tenha, mas vai achar legal, sensacional, maravilhoso que você não tem que passar um array de dependências. Falo isso pra galera do React, que sabe que isso é um inferno, tá? Então são esses 4. Fora o dollar effect, que pra mim é ruim, mas que é só um gosto pessoal, e eu entendo que é um gosto pessoal e que traz muito mais benefício do que problema, tá? Todas as outras runas eu achei sensacionais, tá? Principalmente se a gente quer mais gente no ecossistema do Svelte. Tá? Agora, outro ponto que esse sim eu acho que é o ponto que é mais interessante dessa discussão toda, que é o ponto de que você não precisa das runas, você não precisa estar dentro de um arquivo Svelte para você ter acesso a runas. Então, antigamente, se eu quisesse, por exemplo, reaproveitar essa questão de um contador, né? De eu ter um contador que você clica o botão e ele aumenta o número, se eu quisesse reaproveitar essa lógica, eu tinha que criar uma store customizada. Não tem outro jeito, tá? Até tem, mas você tem que fazer isso tudo. Se você não quiser fazer dentro de uma store, você tem que fazer dentro de um componente Svelte. E aí você vai ter que passar a função para cá, passar a função para lá via prop. Você vai estar complicando seu código de uma maneira completamente desnecessária, tá? E agora você consegue fazer isso com runas de uma maneira muito mais fácil. Por quê? Porque eu posso estar num arquivo .js ou um .ts e eu posso fazer $state, por exemplo. Eu posso fazer $derived. Eu posso fazer $effect. Props não vai fazer sentido, mas suponho que funcione também dependendo do caso.
Então, por exemplo, eu tenho uma biblioteca antiga aqui, nem eu uso ela mais, tá? Mas que eu fiz há milhões de anos atrás, que são pequenas stores para lidar com promises, tá? Porque Svelte tem aquela coisa maravilhosa do bloco de await, né? De que se você tem um bloco await e você passa uma promise, você tem todo o esquema que você teria, por exemplo, no React com suspense. Você tem aquilo tudo de uma maneira super simples de implementar, que te incentiva a tratar casos de erro, todas essas coisas, tá? Então eu acho o bloco de await sensacional. Eu fiz uma store customizada, é uma bibliotecazinha pequena, que tem uma store que é promisable, tá? Que você passa uma função que retorna uma promise, e você pode passar uma função que é como se fosse uma questão de cache, tá? Ah, eu devo pegar essa promise de novo ou não, tá? Isso daqui, no mundo de stores, foi um pouco complicado de implementar. E eu digo isso por quê? Porque eu tive que não só fazer esse store igual writable aqui, né? Ou seja, não só eu preciso saber que eu tenho que usar o writable do Svelte Store, mas eu também tenho que entender as coisas internas, né? Eu tive que pegar o set do store e eu precisei importar o get passando a store para ter uma função que pega o estado atual. E aí, em alguns lugares fica um pouco confuso, principalmente aqui, né? Se você tem uma função que cria uma promise. Pô, agora eu tenho current state, eu tenho current state data. Por quê? Porque essa função vai ser chamada um momento depois, enfim. É um pouco complicado. Assim, depois que você entende como que stores funcionam, não é um problema. O problema é que você precisa saber como stores funcionam. No caso de runas, vou até fazer isso daqui rapidinho. Vou ver se eu consigo fazer isso rápido. Enfim, não vou conseguir mostrar o exemplo, tá? Mas se eu tiver um stores.js aqui, tá? E eu colo esse amiguinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Para transformar isso aqui em runas, vocês vão ver que é simplesmente arrancar código fora. Por quê? Porque em vez de store writable, eu teria um const current state, né? O estado atual é igual a um state. Show? Daí eu não preciso mais do store. Daí eu não preciso mais do set da store, porque a função set da store seria só para o caso de você colocar dados nesse valor. Para você colocar dados nesse valor, você simplesmente assinala um valor novo usando runas. Então você não precisa mais dessa função. E, de novo, você não precisa de uma função que pega o estado atual. Por quê? Porque o estado atual é o estado que está nesse valor, né? Então, não preciso mais dessa função aqui também, porque essa função aqui simplesmente pega o estado atual. Não preciso, porque ele já está aqui, já está no escopo. Essa função simplesmente não muda. Na verdade, mentira, muda sim. Eu só faço current state é igual a promise function. Então, eu não tenho que mais chamar o set. E é isso. Na verdade, não tem mais esse unpack da história aqui. Você vai ter só o get value, né? Que essa é uma das críticas, aliás. A gente vai chegar nisso. Essa é uma das críticas, né, que você tem que fazer getter e setter, mas enfim. Return current state. E é isso, cara. Essa é a refatoração. Eu simplesmente arranquei, sei lá, 4 linhas de código, 5 linhas de código aqui. O código ficou um pouco mais fácil de ler, um pouco mais fácil de entender. Não tem set, não tem get, não tem nada. Só tem o valor. E você muda os dados do valor. E você retorna o valor. E é isso, tá? O único problema disso é que lá, se eu estivesse usando isso daqui como se fosse uma store, né? Eu poderia fazer o $, nome da store. Agora é só trocar aquilo por store.value. E é isso, tá? Então,
minha opinião sincera, usar runas em arquivos JavaScript externos, em arquivos TS externos, é um ótimo ganho. Tá? Não ter que ler toda a documentação de stores, porque eu tive que ler toda a documentação de stores para poder reaproveitar código, é uma diferença muito grande. Tá? Bom, essas são minhas opiniões. Queria um pouco falar ainda sobre... na verdade, não falar sobre, mas queria muito recomendar para quem está interessado em como que isso funciona por baixo dos panos. Vou deixar esse post na descrição. É um post da comunidade do Preact, da implementação deles de reatividade com Signals. Runas usam Signals por baixo dos panos. E eles dão todos os detalhes a nível de arquitetura, a nível de baixo nível mesmo, sobre como que eles implementaram e como que Signals funcionam para Preact. Tudo isso é facilmente transportado para Svelte. A única diferença é que aqui eles usam Signal e lá a gente usa $state. Essa é a diferença, tá? Então, vale a pena a leitura para quem tiver com mais interesse nesses pontos. E agora, para terminar o vídeo, eu queria discutir alguns dos pontos desse post. Esse post foi feito por uma pessoa que usa Svelte há mais de 3 anos, todos os dias, tá? E aí fica muito mais interessante discutir esse tipo de coisa com opiniões de pessoas que têm uma base maior, principalmente, no meu caso, muito maiores do que a minha, né? Mas eu discordo um bocado desse cara, tá? Vamos chegar aqui para essa parte 2 aqui é a parte em que ele discute, né, as opiniões que ele tem sobre as runas no Svelte 5. O primeiro ponto é que ele fica um pouco... Ele tem um pouco de preocupação com o fato de a gente poder usar runas, né, da gente poder declarar estado e declarar estado derivado em funções externas ao componente, tá? Porque ele diz que, digamos que a gente tenha 5 camadas, né? 5 camadas até a gente chegar a uma função dessa que tenha alguma coisa que declare um estado e, enfim, tá? Eu não me preocupo muito com isso, mas pode ser por conta da minha falta de experiência com bases de códigos grandes em Svelte, tá? Então, assim, não estou descreditando a opinião do cara, só acho que minha opinião sincera, se você está colocando código problemático em 5 camadas para dentro, tem alguma abstração que está sendo mal feita, tem algo que precisa ser repensado, e na minha opinião continua sendo um ganho muito maior você ter essa possibilidade de você poder colocar dados reativos dentro de funções externas do que a gente ter que continuar fazendo o $2 pontos com um bloco ou ser obrigado a escrever stores, tá? Minha opinião, eu discordo um pouco, mas, de novo, não tenho tanta experiência quanto essa pessoa. Muito provavelmente essa pessoa tem um pouco mais de motivo para ter essas questões, né? Segunda opinião dessa pessoa é que runas parecem complexas. E ele mesmo admite que é uma opinião infundada, digamos assim, baseada em nada, tá? E eu concordo. É uma opinião que runas parecem ser complexas, tá? Mas parecem ser complexas por quê, né? Quais são os problemas, né? E aí, enfim, ele tem outros pontos aqui sobre pontos mais específicos, mas, na minha opinião, elas não parecem complexas, tá?
Pelo contrário, eu acho que elas deixam mais óbvias algumas das questões complexas que a gente teria que aprender sobre Svelte de qualquer forma, tá? E fica muito mais fácil para pessoas, de novo, que estão entrando na comunidade, porque deixam padrões de projeto mais parecidos com outros frameworks. Props. Uma coisa que ele gostava, e essa questão eu super concordo, tá? Mas são trocas, tá? São trocas que a gente tem que ter quando a gente tem uma refatoração tão grande quanto essa. Que ele não gostava, e eu também não gosto de ter que declarar. Por exemplo, antes, se eu quisesse declarar o tipo para uma prop, eu fazia, né? Export let number igual, number, né? Eu declarava o tipo direto na declaração da variável. Então eu não precisava redeclarar fazer um tipo, né? Ou uma interface em TypeScript declarando as props e depois ter que declarar as props de novo. Eu concordo, tá? Porque agora a gente vai ter que, sim, no caso das props, vai ter que declarar elas 2 vezes. Uma vez nos tipos e umas vezes na própria declaração da prop. Mas assim, faz parte, sabe? E é uma questão que a gente tem em todos os outros frameworks. Então não é nenhuma questão que o Svelte está fazendo pior do que os outros frameworks, e sim uma troca necessária para que as runas fossem possíveis. Tá? Então assim, me deixa um pouco triste, mas faz parte. Tá? Getter e Setter, né? Ele não gosta muito da verbosidade de Getters e Setters. Eu concordo por um lado, mas por outro, na minha opinião, é muito explícito o que está acontecendo. Óbvio, você vai ter que entender como que Getters e Setters funcionam em JavaScript. E isso é um ponto a mais que você vai ter que aprender, mas é um conhecimento da própria linguagem que pode ser usado em outros lugares. Então, assim, é um pouquinho ruim porque você vai ter que aprender como que Getter e Setter funcionam. São super simples de aprender, mas a vantagem é que você consegue ter, por exemplo, isso daqui, né, é um ponto que o pessoal falava, pô, mas antes se eu quisesse declarar uma store, eu simplesmente importava a store do Writable e usava. Tá, tudo bem. Era mais simples de fazer isso porque você só importava e só usava. Mas a quantidade de código que você está importando para fazer só isso é muita coisa. Dá uma olhada no código gerado quando você importa o Writable e você vai ver que é bastante coisa. Essa implementação, na minha opinião, é muito mais simples, mais direta. E se você precisar ler e entender o que ela está fazendo, ela é muito mais legível, muito mais fácil de entender do que a implementação da Store Writable, tá? Então, assim, acho que é uma questão que nem o pessoal criticando Tailwind porque você tem que colocar um monte de classes. É ruim, mas... sabe? O ganho que você tem com isso é muito maior do que o problema que isso causa. Tá? A gente pode discutir Tailwind em outros vídeos, se vocês quiserem. A opinião principal é que você sabia claramente a diferença entre um arquivo Svelte e um arquivo JavaScript ou TypeScript, porque você tinha clareza de que um estado reativo não vazaria de um componente, né, de um arquivo .svelte para arquivos terceiros, né, arquivos JavaScript ou arquivos TypeScript. Eu entendo que tem alguns pontos que podem ser problemáticos dessa mudança de você poder ter estado reativo, né? Declaração e uso de estado reativo fora de arquivos Svelte. Mas, na minha opinião, a gente já estava fazendo isso com stores, tá?
sinceramente, a gente já estava fazendo isso com stores. Então, a única diferença é como você vai estar implementando isso. Se você vai estar implementando com stores customizadas ou se você vai estar implementando com runas. Na minha opinião, runas acabam sendo mais fáceis de usar. Né? Eu demonstrei aqui, fiz o exemplozinho da minha store. Né? Você tem menos código. O código fica mais simples, mais fácil de ler. Tá? Menos documentação para ser lida também. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que... Bom, vamos pegar ponto a ponto, né? Tem o post, né, sobre runas do Svelte, ele está respondendo esse post, né? A realidade é que aplicações... que quando aplicações crescem em complexidade, saber quais valores são reativos ou não fica um pouco complicado, né? Sim, e é por isso que runas ajudam, né? Mas ele diz que eu tenho uma base de código muito grande e nunca tive esse problema. Tá, isso pra mim, pessoalmente, isso não é um argumento, né? Eu nunca tive esse problema não quer dizer que outras pessoas não tenham, né? Então, assim, acho que o Svelte sempre foi feito para pessoas que entendem pouco ou menos sobre como desenvolver interfaces reativas para a web. E o fato da gente estar diminuindo a barreira de entrada é algo positivo e não algo negativo, tá? É melhor que a pior pessoa desenvolvedora consiga fazer o que tem que fazer de maneira clara do que você ter que ser uma pessoa dev muito boa para você não ter problemas. Acho que essa é mais ou menos a minha opinião sobre isso, tá? A heurística de reatividade só funciona para declarações let no topo do componente, que pode criar confusão. De novo, ele fala, eu nunca me confundi com isso. De novo, eu já ensinei algumas pessoas Svelte. Isso sempre foi confuso. Sempre foi. Não teve uma pessoa que não ficou confusa com isso, tá? Não teve uma. Todas elas ficaram confusas. Inclusive eu, quando eu estava aprendendo Svelte no começo, tá? Então, e aqui é o último ponto, é aquele, né, que eu falei que, para mim vai ser uma vantagem que a gente possa colocar código reativo em arquivos JavaScript ou TypeScript. E ele fala, eu já fazia isso com stores. Exatamente. Você pode continuar fazendo isso com stores se você quiser. Tá? Se você acha que faz mais sentido para você ou para sua base de código ou para o seu padrão de projeto fazer código compartilhável via stores, faça com stores. Mas a minha opinião, depois de ter visto e ter brincado um pouco com as runas, é que fica mais simples sem as stores, tá? Então, assim, uma coisa não substitui a outra, só que em runas fica menos código, fica um código mais enxuto. Eu devia ter colocado em Do Not Disturb aqui. Enfim, eu odeio Mac. Não, eu amo Mac. Mas enfim, foda-se. E aí aqui ele tem vários pontos negativos contra essa coisa de você poder ter código reativo fora dos componentes, né? Aumenta a verbosidade, sim, aumenta a verbosidade, mas não aumenta muito. Vamos ser sinceros, a diferença entre isso e isso não é muito. Não é, de novo, igual React, que você tem que fazer const lista, 2 itens da lista, igual, chama uma função, né? Não, você simplesmente envolve o valor com um $state, está resolvido. Não é uma coisa tão ruim, tá? É mais difícil de ler por conta da verbosidade. É uma questão de opinião. Esse aqui é 100% opinião. Na minha opinião, eu acho o contrário. Eu sou da escola do Python, né? Então, para mim, o clássico, explícito é melhor do que implícito. Eu prefiro que eu tenha um let count igual a $state 0
e fique claro que isso daqui é um estado reativo, do que eu ter que explicar isso daqui todas as vezes que uma pessoa nova entrar na base de código, tá? Claramente essa pessoa discorda e são opiniões. Nesse caso não tem uma pessoa certa ou errada. Tá, aqui ele fala que agora a gente vai ter o dollar state, a gente vai ter as variáveis normais e ele nunca teve que declarar uma variável num componente e usar ela não reativamente. De novo, é uma questão de opinião, tá? Isso daqui... eu nunca tive que fazer isso, não significa que outras pessoas não tenham uma experiência diferente, tá? Então, assim, de novo, beleza, isso é ótimo para você, mas pode não ser para outras pessoas. E quando a gente está fazendo uma coisa tão grande, é mais importante que seja para o máximo de pessoas possíveis. É muito óbvio que arquivos .svelte e arquivos JSTS não são iguais. Por um lado eu concordo, mas por outro, a gente, de novo, já estava fazendo reatividade fora de arquivos Svelte com stores. Então, é mais fácil para mim que eu veja um $state em qualquer lugar do que eu ser obrigado a implementar uma store quando eu quero que tenha um código compartilhável reativo fora do arquivo Svelte. Enfim, tá? Opiniões. Tá, aqui de novo uma opinião, né? De que a verbosidade não vale a pena o tempo ganho quando você está refatorando. De novo, bom para você, não muito bem para mim. Mas aí, enfim. E aqui ele está introduzindo, né? Caso você também compartilhe das opiniões dessa pessoa, ele está introduzindo uma alternativa, tá? Que é o que ele está chamando de Pelt aqui. Então, eu vou deixar também o link desse post na descrição. Dá uma olhada, se for do seu interesse. No entanto, eu recomendo fortemente que, se você tem interesse no futuro do Svelte, se você tem interesse em entender essa questão gigantesca dessa refatoração para runas, recomendo muito que você vá para aqui, para o preview do Svelte 5, que você pegue uma store, tá bom? Que você pegue uma store complicada e que você implemente ela de novo com runas. A primeira vez pode ser um pouquinho problemática, como tudo que é novo, mas minha experiência é de que é muito melhor, tá? E que resolve vários problemas. Então, era só isso tudo que eu tinha para dizer. Sinto muito que o vídeo está sendo grande. E, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão ou alguma opinião mesmo sobre o assunto, manda ver nos comentários que a gente vai discutindo. E, caso vocês queiram que a gente faça mais vídeos sobre o assunto, é só falar, beleza? Abraço, até a próxima.